Meus amados, que a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com você. Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 2, relacionado o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Na aula passada nós iniciamos uma série de 13 estudos relacionado com a ascensão de Salomão, que vai até o período em que o povo hebreu vai sofrer ali o cativeiro babilônico. Vamos, nessa segunda aula, tratar sobre a divisão do reino, o reino dividido, aonde Roboão vai reinar sobre Judá, 2 tribos relacionadas com a tribo de Judá e Benjamim. As demais tribos serão governadas, presididas por Jeroboão. A nossa leitura da nossa pré-aula está relacionado ao livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 10, depois versículo 13 e 14, versículo 26 ao versículo 29. Uma leitura um pouco extensa, mas que vai estar tratando desses dois homens que serão responsáveis por presidir sobre a nação hebreia, formada ali pelos descendentes de Abraão. Vamos verificar, meus irmãos, que quando a falta de conselho, a falta de sabedoria, nós estamos fadados ao fracasso. Então, o discernimento espiritual é algo que nós temos que ter e temos que buscar a sabedoria dos céus para resolver as questões da nossa vida cotidiana, para que possamos acertar os alvos e vivemos de acordo com a vontade de Deus. Então, nessa lição, nós vamos introduzir falando que, chegando ao final do reinado de Salomão, Salomão fez coisas grandiosas em relação ao templo que construiu para que o nome de Deus fosse adorado, para que o povo ali se reunisse ali naquele local, ali em Jerusalém, no templo, para prestar o culto ao Senhor. Ele fez muitas coisas relacionadas a uma boa administração com a nação hebreia. Mas, infelizmente, ele acaba tomando um caminho da qual ele, para manter o seu esplendor e querer também aumentar a sua glória, a sua fama, nós vamos ver que ele vai estabelecer trabalhos forçados sobre o seu povo, vai aumentar a carga tributária dos impostos para manter aquele luxo todo e também para dar continuidade à expansão de muitas coisas que ele queria fazer no seu reino. Vamos ver que aquilo que ele já havia feito já era necessário, mas ele quis dar continuidade, vamos dizer assim, a mostrar o seu poderio, a mostrar ali a grandeza do seu reino, e esqueceu da parte social e, acima de tudo, a principal problemática da vida de Salomão foi que Salomão ele acaba
adorando que a outros deuses, se desviando do caminho do Senhor. Então isso vai trazer uma consequência desastrosa, porque Deus prometeu a Davi a dar continuidade na dinastia da sua casa, sobre o reino, colocando alguém que se assentasse sobre o trono. Em contrapartida, os seus descendentes eram necessário que eles fossem fiéis a Deus, guardasse a sua lei, guardasse a sua vontade. E nós vamos ver que Salomão ele erra e ele peca no final do seu governo. Nós vamos ver que isso vai trazer consequências desastrosas. Deus, por amor a Davi, prometeu dar continuidade ao reino, a de sua dinastia. Porém, o reino ele seria dividido, rasgado. Então Salomão, quando ele está mais preocupado com seu esplendor, preocupado com a grandeza ali das coisas que eles poderiam fazer, o que Salomão faz? Ele coloca sobre a casa de Benjamim, descendente de José, Jeroboão para ser o cobrador de imposto. E Jeroboão vê que aquilo não é algo correto de se fazer, que aquilo não estava certo. E nós vamos ver que o profeta Aías vai rasgar suas vestes e dar 10 pedaços das suas vestes a Jeroboão, dizendo que Deus estava levantando Jeroboão como monarca, como rei, sobre 10 tribos, da qual ele deveria temer a Deus, deveria guardar os seus preceitos, andar de acordo com a sua vontade. Fazendo isso, ele seria bem sucedido. Porém, ele não deveria se levantar contra a casa de Davi, se levantar contra as outras 2 tribos, o reino de Judá, que era composto por Judá e Benjamim. Salomão, quando ele fica sabendo dessa intenção de Jeroboão de ser contrário às cargas tributárias, contrário à imposição dos trabalhos forçados sobre o seu povo, ele manda matar Jeroboão. Jeroboão vai fugir para o Egito em busca de refúgio, em busca de socorro. Então nós vamos ver que Jeroboão já começa errado agora. Se ele estava debaixo de uma promessa, de algo que Deus havia prometido, havia estabelecido com ele, logo ele deveria buscar em Deus o que? O refúgio, buscar em Deus ali a sua proteção. Mas ele desce até ao Egito. Com isso, ele vai ficar no Egito e com a morte de Salomão, nós vamos ver que Roboão, que era filho de Salomão com uma amonita, Salomão de escolher mulheres hebreias para que se casasse, ele fez muitas alianças e casou com mulheres que não pertenciam às tribos de Israel. Então ele casa com várias mulheres, entre essas várias mulheres, com uma amonita, ele vem a ter um filho, da qual se chama Roboão. E Roboão, ele vai ser colocado, coroado como sucessor de Salomão. O que dá a entender naquele tempo, precisava ser ali na sua coroação, era necessário que ele passasse por uma reunião, por um concílio dos anciões das tribos. E ele vai até Siquém, aonde as tribos ali iriam se reunir para fazerem rei sobre Israel. E quando ele vai até Siquém, nós vamos ver que uma das coisas que as tribos vão solicitar ao novo rei, que é o alívio
da servidão com qual Salomão estava fazendo sobre as demais tribos. E também o alívio dos tributos. Então, essa é o desejo do povo em relação ao que Salomão estava fazendo no seu governo, que agora eles esperavam que Roboão fosse mais humanitário com relação às demais tribos, porque o único beneficiário dessa tributação, desses trabalhos forçados, acabava sendo quem morava ali em Jerusalém. Então, o desejo do povo é que eles tenham que ali a sua carga de serviços diminuída e também a carga tributária. E Roboão, a princípio, ele até toma o quê? Um caminho bom. Ele vai buscar conselho com aqueles que foram conselheiro do seu pai. E na multidão de conselhos há segurança, mas quando os conselhos são sábios, são bons. Nós vamos ver que os conselheiros de Salomão vai falar para Roboão, né, que verdadeiramente, né, alguns projetos arquitetônicos, muitas coisas grandiosas que Salomão construiu, ele usou de impostos, usou de tributos, né, para que tudo isso fosse feito, mas que agora era o tempo de reduzir essa carga tributária, reduzir ali os trabalhos forçados. Então esse foi o conselho dado a Roboão, um bom conselho, para que Roboão ali mantesse o bem-estar do seu povo, mas ele de imediato não segue esse conselho. Ele pede 3 dias para as demais tribos que voltassem, que ele daria ali um veredito, e ele, na sua prepotência, nós vamos ver na sua falta de sabedoria, na sua falta de senso, ele estava com conselheiros ali, homens que tinham um conhecimento, homens que tinham experiência de anos passados, né, que estava trazendo um bom conselho, mas ele não segue esse conselho ali desses homens, podemos dizer sábios, né, mas ele vai até pessoas da sua idade, da sua geração, né, embora ele não fosse tão novo, estava com cerca de 40 anos, ele vai perante aqueles com o qual ele convivia, os nobres da qual ele tinha ali o seu relacionamento, e esses nobres vai informar a Roboão que ele não deveria tomar o caminho dos anciãos, mas que na verdade, né, deveria era aumentar a carga tributária sobre o povo e o trabalho, né, forçado sobre eles. E Salomão, por ter falta de senso, em vez de buscar a sabedoria de Deus, em vez de buscar a Deus para resolver essa questão, nós vamos ver que ele se mostra que uma pessoa despreparada para governar o seu povo, para governar ali a nação de Israel. Então nós vamos ver que o que vai acabar acontecendo quando não segue o caminho da sabedoria, ocorre o quê? O declínio moral, ético e espiritual. Então nós vamos ver que esses 3 pilares na vida de Roboão não eram bons. A questão da moralidade, a questão da ética e espiritualidade. O que me chama a atenção aqui é que o povo não reclama do desvio espiritual de Salomão, nem de que Salomão havia ali pecado contra Deus,
O povo não está preocupado com a espiritualidade. O povo está preocupado com bens materiais, está preocupado com a sua vida social. E Roboão também não está preocupado com espiritualidade, está preocupado com coisas materiais. Então nós vamos ver que o conselho que ele recebe dos jovens, e ele vai falar para o povo, dizendo, né, para as demais tribos que o dedo mínimo dele era mais grosso que os lombos do seu pai. Então, dizendo que ele era de colocar um peso maior sobre o tributo, os impostos que ele estava cobrando. Olha só. E depois, dizendo que o pai dele tinha agravado, né, os trabalhos, tinha castigado com açoites, mas ele vai usar o que? Uma expressão dizendo, né? Meu pai, ele castigou vocês com açoite em relação aos trabalhos, para vocês cumprirem a meta, mas comigo vai ser diferente. Eu vos castigarei como escorpiões. Então nós vamos ver que ele mostra uma pessoa que não tem moderação, uma pessoa que não tem equilíbrio, né? Uma pessoa que ali não tem bom senso. Logo nós vamos ver que as 10 tribos vão se revoltar. E ele ainda na sua ignorância, ele vai chamar um dos seus conselheiros, né, para que vá até a nação, as demais tribos, e cobre os impostos, aonde esse conselheiro ele vai ser apedrejado, ele vai ser morto ali, né, por causa dessa ganância de Roboão em cobrar tributos, em ali cobrar impostos dos seus compatriotas. E nós vamos ver que as demais tribos resolvem seguir quem? A Jeroboão, que era superintendente da casa de Efraim, colocada ali por Salomão, porque Jeroboão ele se destaca no trabalho, né, que agradou Salomão naquilo que ele fazia, na cobrança de impostos do trabalho, só que Jeroboão viu que aquilo que não estava certo. Então, quando ele volta do Egito, as 10 tribos, né, elas fazem uma aliança com Jeroboão, e Jeroboão é colocado como rei sobre as 10 tribos, no caso Israel. Então nós vamos ver que após a morte de Salomão, o reino é dividido em dois. O reino ele é rasgado em dois, ele é dividido. Embora a dinastia, a casa de Davi, de Salomão, Roboão ficaria com 2 tribos, as demais tribos seriam ali governadas por Jeroboão. E Jeroboão tinha promessa, se fosse fiel, se andasse nos conselhos, no caminho do Senhor, Deus o faria ali prosperar. Porque na casa de Judá tinha uma aliança da qual haveria de vir o Messias, aquele que governaria para todo sempre. Mas nós vamos ver que Roboão também, ele não se demonstra sábio. Ele demonstra uma pessoa com falta de sabedoria, falta de senso e não busca a Deus. Então, quando há essa divisão, né, a princípio, Roboão ele se propõe a reunir soldados de Judá, de Benjamim, para entrar numa guerra civil, para conquistar, trazer de volta aquilo que estava sendo tirado dele, mas nós vamos ver que Deus vai levantar um profeta e vai falar, olha, não faça tal coisa. Isso vem de Deus. Deus permitiu com que isso ocorresse. Então nós vamos ver que durante 3 anos, Roboão ele vai andar nos caminhos do Senhor. Mas ele não prossegue na busca, em andar nos caminhos do Senhor, e vai se desviar pelo caminho da idolatria, e aonde o seu reinado ele não vai ser longo, ele vai reinar por cerca de 15, 17 anos, entre 15 e 17 anos, ele vai reinar
mais ou menos esse período, e nós vamos ver que ele vai, né, ter uma morte breve. Então vai ser pouco que o seu governo que vai presidir sobre Judá e Benjamim, vai presidir sobre Jerusalém. Então se mostra uma pessoa tola. E Jeroboão, quando ele começa a reinar, ele fica preocupado, porque o povo hebreu, eles estavam ligados não só na questão social, mas também na espiritualidade. Então, em Jerusalém, era a cidade ali do grande rei, no caso, Davi estabeleceu ali na fortaleza dos Jebuseus. Nós vamos ver que ali estava o templo, então todo Israel estava unido, vinculado à adoração a Jeová, a Yahvé, ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. E Jeroboão vai buscar conselheiros, e os conselheiros vão dizer: se esse povo, eles forem para Jerusalém para adorarem a Deus, eles vão se ligar a Roboão e você vai perder o trono. E qual foi a proposta de Jeroboão? Jeroboão expulsa os levitas do reino de Israel, do reino do norte. Ele levanta sacerdotes próprios entre o povo, pessoas sem índole, pessoas sem caráter, né? Então nós vamos ver que aqueles que foram chamados para esse ofício, então ele não está preocupado com chamada. Ele vai fazer arranjos para ali planejar um meio pela qual o povo não venha adorar a Deus em Jerusalém, ali no templo. O que Jeroboão propõe? Jeroboão propõe fazer 2 bezerros para que fosse adorado como se fosse Deus. Então ele quebra os princípios que Deus estabeleceu para o seu povo. Então ele implanta um culto corrompido. Há um culto, né, uma prostituição espiritual nesse sentido, aonde Jeroboão vai colocar um bezerro de ouro no norte em Dan e outro no sul em Betel, e vai falar para o povo dizendo: aqui estão os deuses que tirou vocês do Egito. Olha só. Então nós vamos ver que ele vai ali seguir conselhos ímpios, vai abrir caminho para que a idolatria ela seja implantada no reino do norte, aonde aquilo que Deus havia estabelecido pela lei, ele vai quebrar a lei de Deus, mesmo Deus levantando um profeta para que vá até Israel e profetiza contra aquele altar, contra aquela forma de adoração. Nós vamos ver que o altar ele racha no meio, né? O rei ele é alcançado por um mal que vem sobre ele, a sua mão seca, e nós vamos ver que ele não se arrepende. Ele não busca pedir perdão, não busca se arrepender, mas ele apenas clama por cura, né? Mas não clama pela misericórdia, pela graça de Deus. E o reinado de Jeroboão acaba sendo um reinado marcado pela idolatria e pelo um culto prostituto, um culto totalmente desvirtuado da lei de Deus. Então nós vamos ver tanto Roboão como Jeroboão, 2 homens que infelizmente estavam debaixo de uma aliança, debaixo de um concerto com Deus, mas preferiram seguir o seu próprio caminho, né? Se colocando, né? Se
idolatrando a si mesmo e seguindo a sua própria vontade. Então nós vamos ver que com esses dois reis vai abrir a porta para que a nação de Israel viesse a abandonar os ensinos de Deus, embora mais na frente nós vamos estudar que mesmo Deus levantando alguns reis tementes a ele, nós vamos ver que o povo não segue o caminho da obediência. Então nós vamos ver que quando o reino se divide, o reino do norte vai ter 19 reis. Todos esses 19 reis, todos eles são homens ímpios, homens de má índole, onde o reino vai ser levado para o cativeiro assírio em 722. O reino do sul, ele vai ter também 19 reis e uma rainha, uma mulher vai reinar. E desses 19, apenas 8 são homens justos, homens que temem a Deus. Então nós vamos ver que, mesmo diante dessa infidelidade, nós vamos ver o plano de Deus para Israel, para a vinda do Messias. Nós vamos estar estudando nas outras aulas. Então nessa segunda aula nós vemos o reino sendo dividido por causa da transgressão efetuada por Salomão. Esses dois homens, que em vez de seguir um conselho sábio, acabam entrando pelo um caminho contrário à vontade de Deus, trazendo decisões desastrosas para a sua família, para as suas vidas, para a sua nação. Então foram dois homens que foram rejeitados porque foram arrogantes e não seguiram a orientação e a vontade de Deus. Mas que Deus te guarde, Deus te fortaleça, que você seja uma pessoa sábia, que venha aprender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e você venha andar nos seus caminhos, porque assim Deus vai te fazer prosperar em tudo aquilo que você fizer. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem escrito de vermelho, você pode fazer a sua inscrição e dar um joinha, porque se você dá um joinha, o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo, e quando tiver um novo vídeo, certamente ele vai te notificar quando nós fizermos alguma postagem. Então Deus te abençoe, Deus te dê graça e uma semana aí de vitória.